Boa tarde, Lucas. Eu queria que você avaliasse o período que você ficou fora, como foi ficar fora, e como está seu momento físico agora também, né? Se não vai ter problema com as rodadas finais, até porque, né, a gente faz levantamento, contar com você é um time que tem aproveitamento de acesso, e sem você tem aproveitamento do time da parte de baixo da tabela. Como você está fisicamente para tranquilizar o torcedor? Boa tarde. Estou bem, muito bem. Óbvio que ninguém quer ficar fora e para mim foi muito difícil ficar, ainda mais nessa fase do campeonato, né? Eu já vinha alguns jogos jogando em esforço, mas até que a gente concretizasse a nossa classificação, eu optei por fazer por tentar, né, ajudar de certa forma, e óbvio que se estivesse atrapalhando ia ser visível e a gente ia optar por não jogar, mas foi um momento difícil, mas aqui agora eu tô 100%, tô bem. Óbvio que nesse jogo foi um jogo que a gente se desgastou muito também e eu acabei o primeiro tempo ali exausto, mas pela forma que a gente correu o primeiro tempo inteiro. E depois com a menos, óbvio que desgasta um pouco mais, né? E agora eu já tô bem melhor, tô sem dor, sem nada, então pronto para essas próximas 3 guerras, essas 3 finais que a gente tem pela frente. Ô Lucas, boa tarde. A gente aqui de fora, a gente percebe que o time realmente tem produzido bem, mas por coisas do futebol, as vitórias não estão acontecendo. Como que você, particularmente, pela experiência que você tem, como que você tem lidado com isso no dia a dia, como tem trabalhado, como tem se preparado até mentalmente em virtude desta situação? Então, eu acho que seria mais preocupante se a gente não tivesse criando chances, não tivesse fazendo as coisas como tem que ser feitas. Eu acho que aí sim poderia ser mais preocupante. Óbvio que fica aquela coisa na nossa cabeça, tipo de o que a gente está fazendo não está sendo suficiente para poder vencer. Então a gente tem que fazer um pouco mais ainda. Tem que elevar o nível de concentração, tem que elevar o nível de pegada dentro do jogo, porque não está sendo. E a gente está construindo, a gente está criando chances, e vai ser questão de tempo para a gente chegar e começar a fazer os gols e ter as vitórias. É óbvio que queremos vencer e não está sendo fácil. Essa fase final, vocês sabem, até o outro grupo não está sendo nada fácil. Então a gente tem que manter o pensamento positivo, seguir trabalhando, buscando concretizar os lances um pouco mais rápido, fazer os gols um pouco mais rápido, porque quem sair vencendo essas partidas finais é um passo gigante que vai dar em busca da classificação, em busca da vitória no jogo também. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Boa tarde. No ano passado você teve a oportunidade de disputar essa segunda fase pelo Ipiranga, também com um grupo com muita dificuldade, né? O Londrina acabou ficando fora do acesso. O que trazer de experiência, assim como outros jogadores também vivenciaram isso no ano passado, em outras oportunidades também, para que no momento difícil como esse, você até fez o relato, né, que esses últimos 3 jogos serão guerras aí que o Londrina terão que vencer para até mesmo ter essa possibilidade de acesso numa reta final. O que traz de experiência num momento como esse? Então, ano passado, se parar para ver, a gente vivenciou as mesmas coisas que eu estou vivenciando agora novamente. No Ipiranga foram os 3 primeiros jogos, nós empatamos 3 primeiros, até empatamos aqui contra vocês. E o que aconteceu? No jogo da volta, que foi em casa, contra o Londrina também, nós estávamos empatando mais um jogo, a torcida começou para ir para frente, teve uma falta no meio do campo, batemos, foi o gol contra-ataque, o gol do França. Então, o que tira de exemplo cara, um ponto é muito importante nessa fase final. Foi o que eu falei até no final do jogo. É óbvio que a gente jogou para vencer, queríamos vencer, mas no contexto geral a gente também tem que saber ver que um ponto também vai fazer a diferença na somatória nas finais. Então, o que eu tiro de experiência do ano passado e consigo trazer para esse ano é que, independente de não podemos perder pontos, é sempre confrontos diretos. E agora vai ser 3 finais. Pelo grupo, como que está sendo consolidado ali, todo mundo com as mesmas pontuações. Então, o que nos tranquiliza, de certa forma, é a nossa apresentação, o que a gente está fazendo. Óbvio que nós queremos vencer, como todos querem vencer, não tem como. Só que a gente também tem que tirar os pontos positivos e os negativos. Então, a gente está tendo muito mais pontos positivos. Consequentemente, no nosso modo de ver, a gente está mais perto da vitória. Então agora vai ser 3 jogos, 2 fora de casa, dificílimo, mas que a gente vai encarar como uma guerra. E realmente é uma final. A gente tem 3 finais para buscar, para a gente ter o nosso acesso. Boa tarde, Lucas. O Londrina venceu apenas uma dos últimos 8 jogos nessa Série C. Está em busca da primeira vitória, por mais que lidere o grupo do quadrangular.
Para esse jogo fora de casa, essa sequência de 2 jogos fora de casa, o que tem sido passado para vocês na semana para tentar fazer de diferente? Porque o Londrina tem jogado melhor que os adversários, mas não tem concluído a gol. Qual que é a conversa na semana em relação a esse retrospecto recente? Então, eu acho que não é nem esse ponto de não concluir a gol. Pô, eu acho que somos a equipe que mais finaliza nessa parte final da competição. Então, o que a gente fala entre nós mesmos é ter essa frieza um pouco mais ali. Nem é o nível de concentração, porque o nosso nível de concentração de competitividade perante ao jogo, a gente está colocando o pé, a gente está dividindo, e fora de casa a gente tem que levar isso para fora de casa. Fora de casa temos que ser o dobro, ainda mais esperto, porque o jogo do Caxias vai gerar uma pressão enorme para a equipe deles também, como é pra gente quando joga em casa. Todo mundo quer ganhar e todo mundo conta nessa parte final com as vitórias em casa, né? Então, se vencer os 3 jogos em casa, estamos na Série B. Então, de fora já vem essa pressão para nós. E a gente sabe que é assim a competição. Então, pensa como vai ser o lado. O Caxias veio e comemorou a vitória aqui, né? E agora, se eles não vencer lá, como que vai ser Então, é tudo uma roda gigante. Então, psicologicamente a gente tem que estar muito forte mesmo, para ser inteligente em todos os momentos dos jogos. A gente mostrou isso no segundo tempo, como eu via que muitas pessoas falavam que o Londrina joga um tempo bem, o outro não tão bem, e pelo contrário, eu acho que esse jogo a gente mostrou que a gente teve uma constância o jogo todo. Fomos no primeiro tempo, buscamos era para ser uns 2-3 no primeiro tempo, foi 1-0. Teve a infelicidade com o Maurício, então, segundo tempo, quais foram as chances que o Caxias criou com a gente e a gente com a menos? Então, para você ver que, não foi tão conseguido, mas a gente teve algumas chances de gol mesmo com um a menos, que é difícil de jogar. Então, para o jogo de lá, a gente tem que ter um mental muito forte, acima de qualquer coisa, porque se a gente sair ganhando, tem que ter um mental muito forte, que a gente aconteceu com o São Bernardo, de não poder tomar um empate. Se a gente sair perdendo, de buscar a virada. Então, eu acho que o que vai ser diferencial nesses próximos 3 jogos, vai ser o nosso mental mesmo. E ter a frieza, porque com a nossa frieza a gente vai concretizar os lances que eles estão tirando em cima da linha, a gente vai conseguir fazer o gol também. Você fez uma análise em relação ao jogo do último sábado, e agora projetando o segundo confronto contra o Caxias, jogando lá no Centenário. O Londrina esteve lá na primeira fase, foi aquele 4-2, um jogo que o Londrina errou muito, erros individuais. Qual é a projeção que você faz para esse jogo, Lucas? Que nem você falou, eles também vão entrar pressionados. É um jogo que vocês esperam que seja mais aberto pelo Caxias estar pressionado, precisando da vitória também? Olha, eu acho que sim, porque esses 3 últimos jogos vai ser um pouco mais aberto, né? É que a gente pegou 2 jogos em casa que, se você parar para ver, todos os adversários nossos, eu já falei outra vez aqui, e vocês vê também, quando vem no VGD, eles vêm jogar para empatar, eles vêm para ficar fechado. Então, isso que é uma coisa que cria um pouco de dificuldade pra gente em casa também. E agora lá eles vão ter que propor o jogo. Então, se eles tiverem que propor o jogo, que eles são um time que gosta de propor o jogo, a competição, eles foram isso. Agora que eles estão jogando, foram contra o Floresta lá, fechado para jogar pelo empate. Aqui vieram fechado para jogar pelo empate desde o início. Então eu acredito que lá eles vão querer propor um pouco o jogo, um pouco mais. Então vai ser um jogo mais aberto. Consequentemente, a gente tem uma equipe que também gosta de jogar. Então, por isso que eu acho que vai ser um jogo de ter muita inteligência, ter que saber gerir o jogo muito bem, tanto dentro de campo a gente ali, para poder criar, e nosso time cria muitas chances. Então, tanto em casa quanto fora, nossa é uma equipe que joga para frente, que gosta de ter bola. Então acredito que vai ser um jogo aberto. E a gente vai ter que minimizar os erros, e não acontecer como aconteceu no primeiro turno, né? Óbvio que é um jogo totalmente diferente, a gente está encarando isso como uma final, e a gente vai para lá com esse pensamento, e vamos tentar buscar os nossos 3 pontos, que vai ser muito importante para a nossa classificação. Ô Lucas, na última entrevista, o Roger, ao falar de você, te elogiou bastante, disse: olha, eu tenho conversado com o Lucas, ele é jogador de Série A, basta ele focar um pouco mais até no lado atlético mesmo, para cuidar, porque ele tem bola para isso. Como que você recebe esse elogio? Se isso faz aumentar a sua responsabilidade perante até os seus companheiros de trabalho nesse momento de decisão? Cara, é muito legal ter esse reconhecimento, ainda mais do nosso líder, do nosso chefe aqui, né? Ele que chegou há pouco tempo e já consegui enxergar isso. Eu fico muito feliz, até porque
como eu falei outras vezes aqui, o meu último ano em Portugal foi bem pesado, então eu voltei para o Brasil justamente para ter essa minutagem, para ter esse reconhecimento novamente aqui no nosso país, e isso vem se concretizando esse ano. Aumenta a responsabilidade? Cara, acredito que não, porque a gente já tem, desde o início do ano a gente tem uma responsabilidade dividida para todos aqui, sabe? Tanto dos mais velhos quanto para os mais novos, e vocês veem o nosso grupo aqui, o nosso elenco é um elenco muito bom, e a gente merece acabar esse ano feliz, todo mundo, né? A gente merece ter esse acesso e estamos fazendo por onde. Desde o estadual a gente já via que era dividida essas responsabilidades, tanto que até depois que o Roger chegou, teve jogadores que não eram tão aproveitados e entraram de novo na rotação e deram conta do recado. Mas voltando a falar sobre isso que o Roger falou, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque é um reconhecimento. Ele pega no pé dessa parte, até dizendo para ser mais profissional, e são críticas construtivas que a gente tem que saber ouvir também para poder chegar no mais alto nível, né? Eu, graças a Deus, já estive lá, já joguei numa Série A e sei que tenho condições para isso. Então, tendo pessoas que começam a reconhecer isso também, me deixa feliz, porque faz a gente acreditar até um pouco mais. Ô Lucas, você é um dos líderes do elenco, né? Um dos capitães do time, e o Londrina tem tido um pouco de azar um pouco de azar nessa primeira fase, contra o São Bernardo, um gol contra do Eliel. No segundo jogo, uma bola salva em cima da risca com a finalização do Henrique, e agora a expulsão do Maurício. Como o grupo encara isso para não se frustrar? Porque as vitórias não vêm sempre por algo externo que acontece. Como o grupo tem visto isso para não cair numa frustração nesse momento? Olha, então, eu acho que a gente não tem mais nem tempo para ficar nessas frustrações, ou pensando se não deu certo, ou remoendo se a bola bateu na trave ou saiu na linha. Não temos mais tempo para erro, né? Então eu acho que a gente tem que tirar os lados positivos, como eu falei. Óbvio que todo mundo quer vencer, a gente não tem que ficar feliz com o empate, não ficamos, mas temos que minimizar os erros e tentar buscar todos os pontos positivos nossos, tentar mentalizar coisas boas justamente por causa disso e focar no que a gente pode controlar. Não adianta, a gente controla, levar a bola até o ponto da nossa finalização. A gente um defensor tira a bola em cima da linha, ou o goleiro do Floresta vem e fecha o gol aqui. Isso são coisas que a gente não controla, mas então por isso que a gente fala e a gente volta a se repetir aqui. A gente tem que focar no que a gente pode controlar, que é o quê? Os nossos treinamentos aqui na semana, que estão sendo muito bons. Consequentemente, se treinar bem, no domingo a gente vai fazer um bom jogo, que foi o que aconteceu nesse último jogo agora. Então a gente tem que focar no que a gente pode controlar. Então o controlar é o que? É o descansar, é o se alimentar, é o treinar para domingo fazer o nosso melhor. Então é isso que a gente está focado para chegar domingo e fazer o nosso melhor lá. Lucas, a gente tem visto o Caxias se mobilizando para que o torcedor esteja presente lá no Centenário, R$10 uma promoção de ingresso. Que tipo de clima tem sido esperado por vocês e, acima disso, né, diante desse mental do time, como tem sido preparado também para saber lidar com essa pressão, com a necessidade da vitória do adversário, que tem 2 jogos agora em casa nesse segundo turno? Olha, pra ser bem sincero, eu gosto. Ainda bem, tomara que eles façam essa promoção e enchem o estádio, porque é muito bom jogar com o estádio cheio e pro nosso nível de concentração também vai aumentar. E a gente vai ter 2 jogos que vai ser o oposto, né? Esse do Caxias, que provavelmente o Centenário vai estar cheio, e depois o Floresta, que quase não tem torcida. Então vocês estiveram lá também quando a gente jogou lá e viu como que é a diferença de jogar no estádio quando não tem essa atmosfera, né? E a gente já está acostumado. Olha o VGD aqui o ano inteiro, média do que? 6, 7 mil torcedores pressionando, apoiando. Então lá não vai ser diferente. E a gente vai tentar, mais uma vez eu vou falar, nossa parte mental, controlar muito isso, porque é o que vai fazer a diferença. E o jeito de jogar a gente já sabe, a forma de jogar a gente já sabe. Mostramos aqui contra eles como que é a forma que o Londrina joga, dentro de casa e fora de casa. Então vai ser um ambiente bom, e se Deus quiser a gente vai voltar de lá vitorioso.